Olá a todos, estamos aqui mais um dia de estudos, fazendo a participação no estudo dessa noite de terça-feira. Hoje vamos trazer o capítulo 13, item 19, do Evangelho, conjugado com a questão 286 do Livro dos Espíritos. Então, como já foi iniciado anteriormente, esse tema de hoje ele nos traz uma reflexão muito importante. Ela faz parte do capítulo 13, como eu falei agora, que esse capítulo é intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E ela é uma frase que a gente já conhece, é uma frase de Jesus, né? E Jesus, ele era sempre muito emblemático nas suas palavras, né? Em todas as áreas do conhecimento, ele se mostrava e se revelava o que de fato ele era, que era um mestre, né? E aí, ele, para se fazer entender, né? Ele utilizava de expressões bem simples, né? E que fosse assim, bem próximo das pessoas, né? Porque ele sabia da nossa condição naquela época, né? E até hoje, né? Ele sabia que ele falava para uma multidão de ignorantes, como nós ainda somos também, né? Então, ele se utilizava muito das metáforas, alegorias, das parábolas, como a gente já viu em outros estudos, né? Então, quando ele faz essa metáfora, essa alegoria da comparação das mãos, é justamente para se fazer entender, né? Para as pessoas entenderem o que ele queria dizer com aquilo, né? Então, seria no sentido assim, as mãos estão muito próximas umas das outras, né? Então, o que uma mão faz, a outra não deve saber, e isso é extremamente difícil, né? Porque as mãos estão muito próximas, né? O tempo todo. E o dia todo a gente usa as mãos para tarefas do dia a dia, né? Então é muito difícil, como que uma mão não saberia o que a outra estava fazendo. E assim, né, conosco. Então, aquilo que a gente faz, a gente não deve ficar contando, né? Então, o que eu estou fazendo aqui, eu não tenho que chegar com uma pessoa próxima a mim e contar aquele bem que eu pratiquei, né? Aquilo que eu fiz ao próximo, né? Então, assim, o bem, ele não pode ser propagado, divulgado, mas o bem no sentido assim, o bem divulgado no sentido de autopromoção, não é que a gente não deve fazer o bem, a gente tem que fazer o bem. Mas o que não deve ser feito é essa divulgação, da gente se promover, da gente falar e os outros aplaudirem aquilo, né? A gente fala assim, nossa, como eu sou bom e tudo mais, né? Então é isso que não deve ser feito. E assim, né, a gente entra no item de hoje, que é o item 19, que fala sobre a beneficência paga com ingratidão. E essa lição, ela começa com uma pergunta, né? Como já foi lido, vamos trazer somente essa pergunta que é feita, né? Então, aqui a gente tem que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. Esse é o questionamento inicial do item dessa noite, né? Então, já vem o Espírito que nos traz essa belíssima mensagem, ele já inicia o item com este questionamento. Então, assim, é o fato da pessoa fazer o bem e, em troca, receber uma ingratidão.
E aí, a partir desse momento, a pessoa fala, eu não vou ajudar mais, porque eu fiz isso e isso para a pessoa e ela me retribuiu de tal maneira. Né? Então, é essa situação, é esse questionamento. O que a gente deve pensar desse tipo de pessoa? E muitas vezes, né, nós ouvimos e nós dizemos, nós reclamamos, né? Fulano é tão ingrato, né? Eu fiz tanto por ele e hoje, olha o que ele fez comigo. Ou não, às vezes ele finge que não me conhece. Fiz tanto por ele e olha como ele me retribui. A gente ainda é muito assim. A gente ainda se vale desse tipo de comportamento, né? A gente, no fundo, a gente espera uma retribuição pelos atos de bondade que a gente pratica, pela ajuda que a gente dá ao próximo. A gente espera nem que seja um obrigado de alguém. E muitas vezes aquela pessoa não fala isso, a gente fica chateado. Então, assim, muitas vezes, nas pequenas ações que a gente pratica, né, a gente espera uma troca, a gente espera um retorno, né? E tudo que a gente faz, intitulado como bem, como caridade, né, na verdade, nós estamos esperando que seja reconhecido, que o outro reconheça aquilo que a gente fez e venha fazer algo por nós, né? E a gente sabe que nem sempre é assim. E essa é a reflexão, né? Os benefícios e o bem que generosamente eu faço a alguém e em troca eu recebo a ingratidão. E a ingratidão, né? Ela nada mais é do que o não reconhecimento pelo bem que eu obtive, né? Então alguém fez o bem para mim e eu retribuo com algo oposto, né? Que não estou sendo ingrato, não, né? A expectativa que a pessoa tinha era da gente retribuir positivamente. E a gente acaba não reconhecendo esse bem que a pessoa praticou. Então, aí, com base nessa introdução que eu iniciei aqui, eu queria trazer, então, uma história para ilustrar, né, esse item. Essa história ela consta no capítulo 23 do livro Contos desta e Doutra Vida, do Irmão X. E essa história ela é chamada de Eles Viverão. E nessa história, Irmão X ele nos conta que 11 anos após a crucificação do mestre, Tiago, que era o pregador, filho lá do Zebedeu, ele foi violentamente arrebatado por esbirros. O que são esbirros? São agentes policiais, né? Por esbirros do Sinédrio, em Jerusalém, a fim de responder a processo infamante. Né? E é o que, arrancado ao pouso simples, depois de ordem sumária, foi colocado em algemas sob o sol causticante. Então, o sol ardente, muito quente, né? Aí continua a dizer aqui, ó. Avançando ao pé do grande templo, na mesma praga enorme em que Estevão achara o extremo sacrifício, imensa multidão entrava-lhe a jornada. Tiago, brando e mudo, padece escarnecido, ou ludibriado, né? Declaram-no embusteiro, malfeitor e ladrão. Há quem lhe cuspa no rosto e lhe estralhasse a veste. E aí a multidão gritava, a morte, a morte. Centenas de vezes gritam inesperada condenação, e Pedro, que de longe o segue, estarrecido, ou seja, perplexo, fita o irmão desditoso a entregar-se humilhado. Então, Pedro ficou olhando aquela cena, né, do que estavam fazendo com Tiago. O antigo pescador e aprendiz de Jesus é atado a grande poste, né, que é Tiago, e ali mesmo, sob a alegação de que Herodes lhe decretara a pena, legionários do povo passam-no pela espada, enquanto a turba estranha lhe apedreja os despojos.
Simão chora, sozinho, ao contemplar-lhe os restos, voltando logo após para o seu humilde refúgio. Então, aquela multidão acabou matando Tiago, injustamente, pelo que a gente percebe, e Simão Pedro ficou lá chorando, contemplando aquela cena triste, né, que nós vimos, que a gente está vendo aqui na leitura, né? Então, continuando. Depois de algumas horas, veio a noite envolvente acalentar-lhe o pranto de Simão. De rústica janela, o condutor da casa inquire o céu imenso, orando com fervor. Por que a tempestade? Por que a infâmia sois? Ou seja, por que a infâmia desprezível? O pobre amigo morto era justo e leal. Então, o Tiago era um rapaz justo e muito leal. E olha o que o povo fez com ele, né? Então, continuando aqui. Incapaz de banir a ideia de vingança, Pedro lembra os algozes em revolta suprema. Como desejaria ouvir o mestre agora? Que diria Jesus do terrível sucesso? Neste instante, levanta os olhos lacrimosos e observa que o Cristo lhe surge, doce à frente. É o mesmo companheiro de semblante divino. Ajoelha-se Pedro e grita-lhe: Senhor, somos todos contados entre os vermes do mundo. Por que tanta miséria a desfazer-se em lama? Nosso nome é pisado e nosso sangue verte em homicídio impune. Então, Pedro estava desolado, né, com o que havia acontecido. A calúnia feroz espia-nos o passo. E talvez porque o mísero soluçasse de angústia, o mestre aproximou-se e disse com carinho a afagar-lhe os cabelos. Esqueceste, Simão? Quem quiser vir a mim, carregue a própria cruz. Aí o Pedro foi falar. Senhor, retrucou em lágrimas o apóstolo abatido, não renego o madeiro, mas clamo contra os maus. Desculpa, mas clamo contra os maus. Que fazer de Jorebe, o falsário infeliz que mentiu sobre nós, de modo a esquecer-se? Que castigo terá esse inimigo atroz da verdade divina? E Jesus respondeu, sereno, como outrora. Jamais amaldiçoes, Jorebe vai viver. E Pedro continuou. E Amenabe, Senhor? Que punição há dele se armou escuro laço, tramando-nos a perda? Esqueçamo-la em prece, porque o pobre Amenabe vai viver igualmente, né, Jesus? Respondeu. E aí Pedro continua. E Joaquim Ben-Madi? Não foi ele, talvez, o inspirador do crime? O carrasco sem fé que a todos atraiçoa? Com que horrenda aflição pagará seus delitos? E aí Jesus respondeu, foge de condenar, Joaquim vai viver. E Pedro continua. E Amós, o falso Amós, que ganhou por vender-nos? E Jesus responde novamente, ouvidemos Amós, porque Amós vai viver. E Herodes, que é Pedro questionando mais uma vez. E Herodes, o rei vil, que nos condena à morte, fingindo ignorar que servimos a Deus? Mas Jesus, sem turbar os olhos generosos, explicou simplesmente. Repito-te outra vez, que quem fere ante a lei será também ferido. A quem pratica o mal, chega o horror do remorso. E o remorso voraz possui bastante fel para amargar a vida. Nunca te vingues, Pedro, porque os maus viverão, e basta-lhes viver para se alçarem à dor da sentença cruel que lavram contra eles mesmos. Simão baixou a face banhada de pranto
mas ergueu-a em seguida para nova indagação. O Senhor, entretanto, já não estava mais ali. Na laje do chão só havia o silêncio que o luar renascente adornava de luz. Então, a gente vê aqui uma belíssima lição, né, sobre esse tema, trazido pelo irmão X. E como nós vimos, nós não devemos esperar que o outro faça por nós aquilo que nós faríamos por eles. Que o outro reconheça em nós aquilo que a gente reconheceria, talvez, por ele. Né? Então, a gente não deve ficar esperando um retorno em um bem que a gente pratica ao próximo, né? A gente deve esperar, assim, pura e simplesmente, assim, a gente não deve ficar esperando uma troca. A gente deve fazer em nome de Deus, visando nada mais do que a nossa própria evolução. Então, assim, muitas vezes a gente vê por aí pessoas que contam, assim, uma pessoa conhecida comentou que encontrou com um mendigo, né, e o mendigo tinha dito que estava com fome. E aí comprou alguma coisinha para ele lá e o mendigo ainda achou ruim, né, do que a pessoa tinha comprado. E ela ficou achando aquilo um absurdo. E a gente faz muito isso, a gente muitas vezes ajuda o próximo, dá um prato de comida, por exemplo, e se a pessoa às vezes joga fora, digamos, aquele prato de comida que a gente deu com tanto carinho, né? E aí a gente fala, que isso? Como a pessoa teve coragem de jogar fora, né? Eu comprei com tanto sacrifício, dei com tanto amor e carinho, e a pessoa joga fora ou reclama, e a gente fica sentido, porque nós ainda somos muito, como eu digo, a gente ainda está muito preso a esse tipo de coisa, né? A gente fica esperando palmas, né? Aquilo que a gente faz. A gente tem essa necessidade, parece, de contar, né, que a gente está fazendo bem, ou esperar que o outro se sinta grato por aquilo que a gente está fazendo. Ou então, por exemplo, quando a gente fala assim, eu não vou dar dinheiro pro fulano não, porque ele vai gastar em bebida. A gente fala muito isso, né? Não, dinheiro eu não dou não, porque eu não sei o que ele vai fazer, né? Então, a gente tem que começar a refletir que a doação é uma doação, né? Tipo assim, eu doei, dei aquilo ali para a pessoa, o que ela vai fazer com aquilo já não é problema nosso. Se a gente entregou aquela doação de coração, né? Se a gente deu com carinho e com bons sentimentos, né? O que a pessoa vai fazer já é um problema dela. Não somos nós que devemos julgar ou condenar, né? Então, a gente deve fazer de coração, né? O que o outro faz ou deixa de fazer, né? Aquilo não nos compete julgar nem cobrar, né? Então, Deus sabe de tudo. Quando chegar o momento certo, né? Se existir algum débito, ele vai ser cobrado em momento oportuno. E é como o mestre fala aqui, ó, para Pedro, né? Que os maus viverão, e basta-lhes viver para se alçarem à dor da sentença cruel que lavram contra eles mesmos. Então, a ação que a pessoa pratica, ela está praticando contra ela, né? Então, não é a nossa parte, a gente fez, né? A gente agiu da melhor maneira, praticando bem, dando um auxílio, né? Ou
nem é de doação muitas vezes, às vezes o exemplo que a gente dá de boas ações, às vezes a gente ajuda uma pessoa que tá triste, a gente ouve, a gente dá nosso ombro amigo, a gente age pautado no bem, a gente fala assim, nossa, eu sou uma pessoa tão boa e isso está acontecendo comigo, eu faço só coisas boas, eu não sou uma pessoa do mal, eu sou uma pessoa correta, isso está acontecendo comigo, né? Muitas vezes, por exemplo, em casos de doença, a pessoa fica assim, gente, como que isso pode estar acontecendo comigo? Eu não faço nada de ruim, sou uma pessoa certa, e muitas vezes a gente ainda usa o nome de Deus. Olha o que Deus está fazendo comigo. A gente não sabe. A gente não sabe o que aconteceu numa vida passada, a gente não lembra, né? Nada que acontece em vão. Então a gente não tem que ficar usando essa questão da gente fazer o bem para exigir que as coisas, somente coisas boas aconteçam conosco, que todo mundo nos trate da mesma maneira, porque a vida não é assim. Infelizmente não é assim. E esse fato da ingratidão, ele é uma prova que nos é colocada para ver se a gente aprendeu, para ver como que a gente vai agir. Então, muitas vezes, essa questão de ingratidão é para nos testar, para ver como nós vamos reagir, né? E a gente faz isso a todo momento, a gente está aí a todo momento, né? Ajudando ao próximo, convivendo com as pessoas, e a gente fica assim, esperando, né? Os aplausos, os agradecimentos, a gente julga, a gente cobra. Por exemplo, quando a gente doa, sei lá, uma roupa para a pessoa, aí fica falando, você não está usando a roupa que eu te dei? Ou um calçado, eu ainda não te vi usando aquilo ali que eu te dei, você vendeu? Né? A gente fala isso, todos nós, gente, não estou falando assim, eu me incluo, todo mundo faz isso, a gente tem ainda isso dentro da gente, é uma coisa que a gente tem que ir praticando, de desvencilhar disso, né? Porque a gente fica, sim, com esse tipo de comportamento. Então, a gente não tem que cobrar da pessoa o uso daquilo que a gente doou, delas usarem aquilo que a gente, nem que seja de uma palavra amiga que a gente deu para ela, dela usar aquele exemplo nosso, dela usar aquele conselho nosso, né? E aí a gente fala assim, não vou ajudar mais. Eu não vou ajudar o meu irmão, porque não adianta nada falar as coisas com ele, ele continua fazendo tudo. Mas a gente tem que cumprir a nossa parte de ajudar as pessoas e tudo mais, né? E aí, aqui, a gente tem que fazer sem interesse, sem recompensa, né? E Emmanuel, lá no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 22, a lição chama Na Palavra e na Ação. Ele diz que tudo o que fizermos, seja em palavra, seja em ação, que a gente faça em nome de Jesus, né? Dando por ele graças a Deus Pai. Ele nos fala isso. Então, que seja em palavra, em ação ou coisas materiais, né? A gente tem que fazer apenas em nome de Jesus, sem importar com aquela recompensa. E ainda nessa lição, ele diz, somos tentados ao revide por ofensas inesperadas? Sofremos pretrição e calúnia, apodo e perseguição? Padecemos íntimo desencanto, desgostos e angústias no tempo familiar? Então, ele indica, usemos, então, a conduta do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos entre o perdão e a bondade. Né? Então, é o que eu falei. A gente vai fazer por Jesus, por Deus. Né? É a única coisa que a gente tem que se preocupar nesse mundo, né? De fazer as coisas que vão de encontro com os ensinamentos de Jesus. O que o outro faz já não nos compete julgar. E no Livro dos Espíritos,
lá na questão 937, os espíritos nos falam que a ingratidão durante a nossa caminhada será sempre um modo de testar nosso coração na confiança em Deus, que é o que eu falei, é uma prova, né? É uma prova que nos é posta. E compete à alma não fugir do problema surgir à sua frente, mas resolvê-lo, né? Então, o que é avaliado é como que a gente vai reagir em relação àquela ingratidão que a gente está sofrendo, né? E ainda acrescentam que para o consolo dos que são apedrejados, né? É bom a gente lembrar de Jesus, que é o maior exemplo que a gente tem desse tipo de ação que encontrei, né, nessa questão, né? É que a gente tem que lembrar de Jesus, porque quando Jesus veio à Terra, né? Ele amou demais a todos. Sempre agiu no bem, ajudando a todos que pareciam necessitando de sua ajuda. Foi o grande exemplo e símbolo do amor ao próximo, né? Como a gente já conhece. E Jesus foi injuriado, foi apedrejado, cuspiram nele, né? Foi considerado como um bandido, salteador, um inimigo, né? Mas só que Jesus nunca desviou do seu roteiro, né? E para ele provar, né, a certeza de que ele tinha de nos amar, né? Para nos provar o seu amor, né? Ele cedeu sua vida na cruz por nós, eternizando o bem e ainda perdoou a todos sem julgar, né? Inclusive os malfeitores que estavam com ele, perdoou todo mundo, né? E ele entendeu que aqueles que o agrediam, né, não sabiam o que eles estavam fazendo, né? E esse é o exemplo que a gente tem que trazer para a nossa vida, né? Da gente não esperar algo em troca, da gente fazer o bem sem recompensas, né? Sem esperar a ação daqueles que nos ajudam, assim como Jesus, né? Daqueles que nós ajudamos, desculpa, né? Assim como Jesus. Então não adianta nada a gente fazer caridade e a gente cobrar satisfação e atitude do outro, né? Então a gente precisa, é muito importante que a gente esteja com Cristo, né, seguindo esse ensinamento dele, esse exemplo maior de amor que Jesus nos deu, né? E é só assim para a gente colaborar nessa construção de uma vida melhor, de um mundo melhor, né? A gente deve, então, ser forte em Cristo, né? Em Deus, sermos brandos, que o resto vai vir, né? Acrescentado com base na misericórdia divina, né? A gente, quando essa luz, esse entendimento acender no nosso coração, nós muito amarmos, a gente vai estar se livrando, né, dessas investidas, né, daqueles que nos respondem pelo bem que a gente faz com as ingratidões, né? Então, essa é a mensagem que eu consegui, com a ajuda da espiritualidade, mais deles do que minha, trazer para vocês aí hoje, né? Eu espero que tenha auxiliado no entendimento dessa questão da ingratidão e que a gente exercite para não cairmos nesse tipo de problema, né? Que a gente desenvolva essa virtude e passe por essa prova da beneficência paga com gratidão. Então, vamos encerrar nossa participação de hoje, né? Fazendo a prece, né? Então, vamos fechar nossos olhos e fazer a nossa prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores.
Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória, para todos sempre, e assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, damos por encerrados os estudos evangélicos desta noite, na santa e bendita paz do Senhor Jesus, que assim seja. Uma boa noite a todos, uma boa semana e um Feliz Natal.